Êxodo capítulo 39. Fizeram também, de estofo azul, púrpura e carmesim, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez o éfode de ouro, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Estenderam lâminas de ouro, e as cortaram em fios para tecerem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino, obra de artista. Fizeram-lhe ombreiras que se uniam, e uniam-se pelas duas extremidades. O cinto de obra esmerada que estava sobre o éfode era do mesmo trabalho, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Prepararam também as pedras de ônix, engastadas em ouro e lavradas como lavruras de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também o peitoral, obra de artista, como a obra do éfode, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado e duplo, de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Montaram nele 4 ordens de pedras. Na primeira ordem, um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Na segunda ordem, uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira ordem, um jacinto, uma ágata e uma ametista. E na quarta ordem, um berilo, um ônix e um jaspe. Eram engastadas em ouro nas suas lavruras. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Eram lavradas como selos, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Fizeram, no peitoral, correntes como cordas trançadas de ouro puro. Fizeram também 2 argolas de ouro, e as puseram nas 2 extremidades do peitoral. Puseram as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes puseram nos 2 engastes, e as fixaram nas ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, próxima do éfode. Fizeram também 2 argolas de ouro, e as puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, na frente dele, junto à sua juntura, sobre o cinto esmerado do éfode. Amarraram o peitoral com as suas argolas às argolas do éfode, com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto esmerado do éfode, e para que o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez também o manto do éfode, obra de tecelão, todo de estofo azul, e a abertura do manto no seu meio era como a abertura de uma couraça, com uma borda em redor, para que não se rompesse. Nas orlas do manto fizeram romãs de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, e puseram as campainhas no meio das romãs, nas orlas do manto, em redor entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas orlas do manto, para ministrar, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, obra de tecelão, para Arão e seus filhos, e o turbante de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido. O cinto era de linho fino retorcido, de estofo azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também a lâmina de ouro puro, coroa sagrada, e nela gravaram, como gravuras de sinete, Santidade ao Senhor. Ataram-na com um cordão azul, para lhe pôr por cima do turbante, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, a coberta de peles finas, o véu do reposteiro, a arca do testemunho com os seus varais, o propiciatório,
a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro, as suas lâmpadas, as lâmpadas bem arrumadas, e todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático, o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze, com a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia com a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, o reposteiro da porta do átrio, as suas cordas e as suas estacas, todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu Moisés toda a obra, e eis que a fizeram como o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou,